Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo precioso que tivemos junto e por esse tempo agora que vamos ter junto com esses irmãos amados lá do Rio, a Jaciara e a Lucimar são lá de Cabo Frio, né? E é isso. Talvez ainda vai ter alguns visitantes aí da Fonte de Amor, da igreja lá, que falaram que ia acabar o culto e ia vir para cá. Então, quem sabe, né? Mas Deus é bom. Vamos orar? Querido Pai, obrigado. Te louvamos, ó Deus, por essa comunhão tão maravilhosa que nós temos, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que nos visitam. Todos eles são bem-vindos aqui, ó Pai, porque essa aqui é a Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença neste lugar. Que o Senhor fale grandemente ao nosso coração. Que a Tua paz esteja aqui, a Tua palavra venha ferver nos nossos corações, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amém, queridos? Que alegria estar com vocês novamente. Eu perguntei ao pastor se é costume aqui o pessoal ficar mais atrás e os bancos mais vazios à frente. Ele falou que não é costume. Estão rindo aí atrás, né? A turma da cozinha gosta de ficar literalmente na cozinha, em todos os lugares, né? Eu quero agradecer ao convite, né, que me foi feito, pastor Arlindo. Eu quero agradecer aos irmãos que nos recebem. Eu quero também agradecer à igreja pelo CID, né, pela organização. Estou vendo alguns irmãos que trabalharam tanto lá e eu achei esses vão descansar, mas que nada, estão aqui novamente. Lá atrás nós temos o casal mais lindo de São Caetano, não desrespeitando os demais, mas eu tenho orado muito por esse casal, que é o Japa e a Érica, né? Eliseu, né? Eliseu, amém? Eliseu e a Érica, eu amo muito vocês, que legal, vocês são muito preciosos, estão nas nossas orações. O Juninho pode me ajudar, pastor, aqui na religião, pode tocar teclado enquanto prega? Pode, pode. Então faz um fundo musical para a gente. Eu quero saudar aos irmãos com a graça e a paz do Senhor, aqueles que nos assistem pela internet. Que bom que você nos assiste e que pena que você não veio presencialmente. Se você está enfermo, que o Senhor te cure. Se você está preso, se você está passando por alguma crise, algum tipo de prisão que não te permite vir à igreja, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te levante e te cure. Se você não veio porque o tempo está frio, eu quero dizer para você que Jesus está voltando. E se você continuar em casa, pode ser que Ele não te encontre. Então eu não consigo, me perdoe você que me assiste pela internet, mas eu não consigo ver a igreja sem comunhão. E uma igreja que precisa e que entende que igreja é comunhão, a gente não tem como ter comunhão pela internet apenas. E da última vez que eu estive aqui, a igreja estava mais vazia, inclusive, que hoje. Hoje eu louvo ao Senhor, está linda a igreja, está cheia, está bonita. Você pode aplaudir ao Senhor por essa igreja linda. Vocês são lindos demais da conta. São preciosos demais da conta. Se me der só um pouquinho de retorno, aí eu não grito, porque quanto menos eu escuto aqui, mais eu grito aí piora. E não levanta a placa para mim hoje não, pelo amor de Deus. Eu disse para os irmãos que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o amor imensurável. E eu quero ler Lucas 15 com você. Se você tiver a sua Bíblia aí, se não tiver, eu não sei se dá para os meninos projetarem aqui no Data Show. Lucas 15, nós vamos ler alguns versículos e os demais eu vou estar explicando para vocês o que Deus colocou no meu coração. Minha esposa deve estar possivelmente cultuando lá no Meia com os nossos filhos, ou nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe, amo você, Joshua, Júlia, estou com saudade. Daqui a pouquinho a gente está em casa, porque o Léo e o Daniel, parece dupla sertaneja, né? Léo e Daniel, dá para a gente empresariar essa dupla sertaneja, Léo e Daniel. Eles vão estar dirigindo daqui a pouquinho, então a gente deixou eles descansarem um pouco mais agora, né? Eles estão descansados. Lucas 15, quem encontrou diga amém. Diz assim o texto:
Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheios de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, queridos? Pois bem, o pastor já orou por mim. Eu quero dizer para você que essa passagem, ela foi escrita por Lucas, justamente para explicar aos fariseus, aos religiosos da época, esse amor imensurável. Lucas era um médico grego de Antioquia. Lucas, ele é conhecido como um discípulo tardio, ou seja, se tornou discípulo depois da morte de Jesus Cristo. Foi amigo de Paulo, companheiro de Paulo, aprendeu muito do evangelho através do apóstolo Paulo. E Lucas agora, ele narra essa passagem para nós no capítulo 15, e ele inicia com a explicação acerca dos publicanos e pecadores que vieram para ouvir Jesus. Publicanos e pecadores eram mal vistos pela sociedade da época. Os fariseus, os judaizantes, aqueles que se achavam religiosos demais e que, na minha concepção, eles queriam monopolizar o amor de Deus. Eu vou explicar o que significa monopolizar o amor de Deus. Eles achavam que, por serem filhos de Abraão, esse amor de Deus era apenas para eles, para os judeus. E agora, eles, quando veem Jesus se relacionando com publicanos e pecadores, eles murmuravam, eles se queixavam. E aqui nesse texto especialmente, eles dizem: esse Jesus, esse recebe pecadores e come com eles. Eles estão agora se queixando de Jesus se relacionando com os pecadores. Jesus pregando para os publicanos e os pecadores da época, e eles questionam isso. Mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. No capítulo 5, também de Lucas, você vai ver Jesus indo à casa de Mateus, ou Levi, que também era cobrador de impostos. E o texto vai dizer que Levi, ele fez um banquete na sua casa. Ele recebe Jesus na sua casa. E os mesmos fariseus e escribas estiveram lá naquele lugar, e eles também murmuravam, eles também reclamavam, e disseram no versículo 30 do capítulo 5: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Esses fariseus não entendiam esse amor de Deus. Os fariseus não entendiam que o amor de Deus, escrito para nós através do apóstolo João, o discípulo do amor, o cara que mais entendia do amor de Deus, e ele é conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo João escreve no capítulo 3, no verso 16, e todas as crianças dessa igreja possivelmente conhecem essa passagem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se não fosse esse amor, você e eu, nós não seríamos alcançados pela mensagem de Jesus Cristo. Se não fosse o amor de Deus, que o apóstolo João escreve dizendo que amou o mundo. Deus não amou os judeus,
Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, e Ele entregou Jesus não para morrer pelos judeus, mas para morrer por toda a humanidade. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nos amar. Porque o tema dessa mensagem é amor imensurável, porque o apóstolo do amor não conseguiu descrever esse amor, e ele diz que Deus amou de tal maneira. Pense em uma pessoa que tinha dificuldade de expressar esse amor, pastor Arlindo. João, o apóstolo do amor, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, teve esse acesso, essa intimidade no relacionamento com Jesus Cristo. João escreve dizendo que ele amou o mundo de uma maneira que não tem como descrever. Que maneira é essa? Os romanos, melhor, os gregos, me perdoem, eles tentam apresentar o amor para nós de 3 formas. Eles explicam esse amor. Eles explicam sobre o amor eros, que é o amor que eu só posso ter com a minha esposa, e você com o seu cônjuge. Eles também falam que esse amor é ou pode ser o amor storge ou philos, que é o amor que eu tenho pelo pastor Arlindo, que eu tenho por vocês, que eu tenho pelos meus irmãos. E lá na igreja, quando eu chego para os irmãos e falo para eles: meu irmão, eu te amo, eles ficam um pouco assustados comigo, né? Principalmente quando a pessoa não me conhece, quando a pessoa não tem tanto relacionamento, e eu falo: eu te amo. Mas como pode me amar se você mal me conhece? Irmão, se eu não te amar, o amor de Deus não está em mim, porque Deus é amor. Alguém diz glória a Deus por isso? Se você não conseguir amar esse irmão que está ao seu lado, se você não conseguir amar a igreja do Senhor, se você não conseguir amar as pessoas que trabalham contigo, que estão ao seu lado, que convivem contigo no dia a dia, o evangelho não chegou na sua vida do jeito que deveria chegar. Porque Deus é amor, e Ele colocou amor philos no meu coração por você, por você, por você. Você, por vocês. Mas eles também descrevem esse amor como o amor ágape. E esse amor é um amor que eu estou longe dele. Você está longe de sentir, de ter esse amor por alguém. Porque esse amor é um amor de Deus por nós. É o amor de um Deus que entregou o seu único filho para morrer por pessoas que não mereciam. Por que é que eu digo que esse amor está longe de eu alcançar esse tipo de amor, de sentir esse tipo de amor por alguém? Porque eu tenho 2 filhos, e eu não tenho coragem de entregar meu filho por ninguém aqui. Eu tenho coragem de morrer pelos meus filhos, mas entregar o meu filho para morrer por alguém, você teria coragem? Eu não, me perdoem. Eu não tenho coragem de entregar. Mas quem é que pode entregar um filho para morrer por alguém? Deus. E por que é que Ele entregou o Filho amado para morrer por você e por mim? Por causa do amor ágape, o amor imensurável, o amor que não tem como a gente descrever. Se bem que João se esforçou muito em descrever esse amor. E ele, agora Lucas, ele defende a sua classe como grego, como alguém que não conviveu nem com Cristo enquanto vivo, e muito menos debaixo da religião em que os fariseus viviam, uma religião que meio que afastava Jesus, porque apesar da religião vir do verbo religare, que significa ligar o homem novamente a Deus, a gente acaba entendendo que a religião de algo visível, de algo palpável, e Deus é espírito. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Você não encontra na parede dessa igreja nenhuma imagem para que você possa adorar. Por quê? Porque nós não precisamos ver para sentir esse amor. Nós sentimos, nós recebemos esse amor, nós temos esse amor em nós. E nós temos a certeza que foi esse amor que fez a gente chegar até esse lugar. Esse amor que te tirou do mundo, que te libertou do álcool, que te libertou de uma vida aonde você sabe de onde você veio e você sabe que não merecia, mas Ele foi lá, te alcançou, te encontrou, te trouxe para esse lugar e disse: eu te amei primeiro. E diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus te amou primeiro. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Deus te amou primeiro. Aí Lucas, ele pega esses caras, esses fariseus, que reclamavam aqui no capítulo 15, sobre a ovelha perdida. E quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquele crente que se afastou dos caminhos do Senhor. A ovelha perdida é aquela pessoa que simplesmente ela não conseguiu se manter fiel ao Senhor, nos propósitos de Deus, e ela acabou se esfriando, e ela se afastou. Possivelmente ela me assiste de casa agora. É uma ovelha que está perdida, deveria estar aqui no aprisco, porque o texto bíblico diz que o pastor deixou 99 no deserto, e no aprisco, e foi até o deserto em busca de uma ovelha que estava perdida. E o que é que o pastor faz com essa ovelha? Ele deixa em casa assistindo pela internet? Não. Ele pega no colo e traz de volta para a igreja, e traz de volta para o aprisco, e coloca você aqui nesse lugar, e diz para você: vocês precisam ficar juntos, fiquem juntos. Esse pastor foi em busca da ovelha, trouxe no colo e colocou de volta no aprisco. Esse é o amor imensurável, que mesmo que a ovelha se perca, ele não abre mão dela. Ele vai em busca dessa ovelha, até encontrá-la e trazê-la de volta. Mas Lucas não para por aqui. Ele fala primeiramente da ovelha perdida, e logo em seguida ele fala sobre a dracma perdida. A dracma era uma moeda grega da época, e ela tinha um valor muito importante. E o texto bíblico eu não vou ler agora, mas eu quero provocar você para que você leia em casa, e você entenda como Lucas, ele explicou esse amor. O amor que fez o pastor ir em busca da ovelha perdida e a trouxe de volta para o aprisco. O amor que fez com que uma mulher, que tendo perdido uma moeda, o texto vai dizer que ela varreu a casa durante todo aquele dia. Eu acredito que aquela mulher deve ter revirado móveis de um lado para o outro, revirado para cá, revirado para lá, e ela ficou muito preocupada porque ela tinha perdido aquela moeda. E o texto vai dizer: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma perdida, ela aponta para o crente que está dentro de casa e está perdido. A dracma perdida, ela fala de você que está nesse lugar, que vem a esse lugar e assiste os cultos todo domingo, e você está aqui perguntando: por que é que eu estou nesse lugar?
Eu não vejo sentido estar nesse lugar. Eu digo para você que se você tem esse sentimento, é porque você é a dracma que está perdida. Mas eu te dou uma notícia boa. Você que se sente aí, sentado no banco dessa igreja, assistindo os cultos e perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu digo a você que nós te encontramos nessa noite. Nós varremos esse lugar e achamos você e dizemos a você: você tem um valor incrível e nós não abrimos mão de você. Você é importante, você é especial, mesmo que esteja sentado no último banco dessa igreja. Você tem valor, você é importante, e o Pai mandou varrer a casa até encontrar você. E nós encontramos hoje. Aplauda o Senhor, nós encontramos você. Nós achamos você, Daniel, aí na mesa de som. O Pai te achou hoje de manhã lá no CID e falou com você, filho. Você não sabe o valor que você tem. Você que está sentado me ouvindo, você não imagina o valor que você tem. Você representa essa dracma que estava perdida. Um valor incrível, que fez com que a mulher varresse a casa durante todo o dia, até encontrá-la. Ela poderia dizer: mas eu tenho 9, eu só perdi uma, eu não vou deixar para lá. Não, ela não abriu mão daquele valor que ela tinha perdido. E nós, a igreja, não podemos abrir mão de nenhum de vocês. Nós, a igreja de Cristo, nesse lugar, nós estamos procurando você que tem dons para estar aqui à frente cantando com o ministério de louvor. Você tem um chamado para estar aqui tocando louvores. Você tem um chamado para trabalhar como diácono da casa do Senhor. Você tem um chamado para se envolver com a obra do Senhor. E você está sentado, se sentindo perdido. Eu digo para você: não seja mais a dracma perdida. Entenda que você é especial, que você tem valor e que o Pai está te procurando dentro da igreja. Porque na maioria das vezes a gente pensa de evangelizar lá fora. Vamos fazer um evangelismo, vamos fazer missões, vamos ganhar vidas lá fora. E tem vidas se perdendo dentro da igreja. Tem crentes que estão perdidos dentro da igreja. Por quê? Porque são essas dracmas, são essas moedas que esse texto fala sobre uma que foi perdida. E eu digo para você que você tem valor e você não sabe o quanto tem valor. Eu quero provocar você, não sei se vocês têm costume de fazer isso aqui. Lá no Meia, só no Meia que o pessoal não gosta muito, né? Mas aqui todo mundo é especial, é diferente do pessoal do Meia. Eu quero que você dê um sorriso para quem está do seu lado e diga: você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Eu quero animar você e dizer que você tem valor, porque você tem valor. E muitas vezes o diabo coloca na sua cabeça dizendo: você vai lá fazer o quê? De novo? Você vai sentar naquele banco, vai assistir aquele culto, vai ouvir novamente aquele ministério de louvor, vai assistir novamente aquele pastor, você vai participar daquilo, todo domingo é a mesma coisa. E o diabo vai colocar um sentimento no seu coração de não pertencimento a esse lugar, e você vai sair daqui da frente, vai sentar no meio da igreja, vai sentar mais atrás, vai sentar no último banco, e daqui a pouquinho você já não vem mais. E é tudo que o diabo quer fazer, é te distanciar desse movimento que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Deus está à sua procura. Deus estava à sua procura e me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu encontrei a dracma perdida. Dá um sorriso para essa dracma que está do seu lado. Eu encontrei a dracma perdida. Você é a dracma que estava perdida, mas agora foi encontrado. Lucas continua, porque ele já não aguentava mais ver os fariseus reclamando de Jesus, se relacionando com pecadores, com publicanos. E Lucas ele continua, e ele fala sobre o filho pródigo. Melhor, ele escreve aquilo que Jesus falou, porque na verdade a parábola não é de Lucas, é de Cristo. Lucas apenas escreveu as parábolas e as colocou todas juntas, trazendo para nós o mesmo propósito, o mesmo sentido: o quanto você é especial para o Senhor.
ele continua dizendo, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas com que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Vamos repetir comigo essa frase desse texto. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Vamos repetir? Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Por que é que eu quis que você lesse comigo essa frase do texto? Porque diferente da ovelha perdida, diferente da dracma perdida, o filho pródigo, o pai não foi atrás. O pai o avistou de longe. O pai estava ansioso pelo retorno do filho, mas era o filho que deveria tomar a decisão de voltar, porque foi ele que quis sair. O filho pródigo, ele aponta para crentes rebeldes, crentes que não aceitam a correção. O filho pródigo, ele aponta para crentes que gostam de ficar na zona de conforto e quando são confrontados ou quando se sentem ameaçados, eles simplesmente falam que a igreja não presta. A igreja não presta, o pastor não presta, o pastor é ladrão, os crentes daquela igreja não presta, todo mundo lá é soberbo, é arrogante, é isso. O crente que sai da igreja dessa forma é um filho pródigo. E filho pródigo que sai, ele precisa voltar. O pai em nenhum momento foi atrás do filho. O texto, se você acompanhar, diz que o pai não mandou nenhum criado ir atrás do filho. Pastor, Deus não ama o filho pródigo? Eu digo que amam muito mais do que você imagina, porque ele respeitou a decisão do filho de sair de casa. Ele não obrigou o filho a ficar. Ele não disse para o filho, filho, eu não tenho que repartir a herança, porque eu estou vivo. Você só tem direito à herança quando eu morrer. Mas aquele pai que estava vivo e percebe que o filho pediu a herança antes do tempo e foi embora, aquele filho está desonrando o pai. E o crente que sai da igreja desse jeito, ele está desonrando, não é a igreja, não é o pastor, é o próprio Deus. E ainda que você tenha algum parente, algum familiar que hoje é filho pródigo, está afastado da casa do Senhor, eu quero dizer para você que você deve continuar orando por ele. Você deve continuar clamando por ele, convidando ele para voltar. Mas você não tem a obrigação de se sentir culpado porque ele não volta. Porque do jeito que saiu, tem que voltar. E vai voltar um dia em nome de Jesus. Mas se o filho pródigo volta para casa, porque você insistiu com ele, ele vai jogar na tua cara, eu não queria voltar, eu só voltei porque você insistiu comigo. Era isso que ele diria para o pai se o pai fosse atrás dele. É isso que ele vai falar do pastor da igreja. Eu estava no bem bom, rapaz, você que me chamou para voltar, você que precisa de mim, a igreja que precisa de mim. A igreja não precisa de você, nós precisamos é do Senhor. A igreja tem que amar as ovelhas, mas nunca dizer, eu preciso de você. Até porque se você não quiser fazer o que Deus colocou na sua mão para fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Ele levantou Lucas, o médico grego. Poderia ter levantado algum daqueles fariseus. Os caras eram religiosos, os caras conheciam a lei.
Poderia ter sido levantado para ser um discípulo tardio, como Lucas foi. Mas ele levantou Lucas. Assim como ele tem te levantado, assim como ele tem escolhido você e colocado você na presença dele, e está falando para você: eu tenho uma obra linda para realizar através da tua vida. Ainda que muitos, como os fariseus da época, diziam: ele come com pecadores e publicanos, ele se relaciona com pessoas que não circuncisam. Uma das maiores crises que Paulo teve com Pedro, lá em Gálatas, se não me falha a memória, no capítulo 2, em que Paulo diz: eu coloquei o dedo na cara de Pedro, foi por causa da circuncisão. O que Pedro não estava muito aí para a questão da circuncisão, mas o Tiago, que era irmão de Jesus e assumiu a igreja, assumiu a liderança do corpo dos apóstolos à época. E quando a gente lê a história, a gente acha que era Pedro que era o manda-chuva. Era nada, Pedro morria de medo de Tiago. E Tiago, sabendo que o apóstolo Paulo estava na Macedônia, que o apóstolo Paulo estava viajando por outras nações, ganhando as pessoas para Cristo, mas não estava circuncisando os caras, Tiago fica chateado. E agora manda uma comitiva para vigiar os discípulos que Paulo estava fazendo. Aqueles religiosos da época, aqueles que se converteram ao evangelho de Cristo, mas continuaram guardando a lei, e a gente chama eles de judaizantes. Eles vieram até o apóstolo Paulo, para saber o que ele estava fazendo. E quando chegam na Galácia, eles observam que Pedro estava sentado junto com os caras que Paulo tinha ganho para Cristo. E agora Pedro, quando percebe a chegada deles, Pedro se levanta e sai da mesa e deixa Paulo sozinho na furada. E quando os caras que Tiago mandou vigiar chegam, observam que Pedro não está na mesa e questionam Paulo. Paulo percebeu o que Pedro fez, e Paulo confrontou o apóstolo Pedro. E aí Paulo entra numa briga com os judaizantes, dizendo: não é necessário circuncisar a pele do prepúcio, mas é necessário circuncisar o coração. Mas aqueles caras, eles estavam tão preocupados com a lei, que eles iam ao lugar que os homens iam urinar para saber se os caras eram circuncisados ou não. Olha o cabimento que os religiosos tinham. É o maldito do crente, me perdoe a expressão, que não se preocupa com a sua vida, mas está sempre preocupado com a vida do irmão, questionando: será que o irmão está certo? Está errado, está errado, está errado. Era o que eles faziam na época. Eles não se preocupavam em se posicionar diante de Deus, mas eles estavam preocupados para saber se os caras eram circuncisados ou não. Voltando para o texto, Lucas, ele está chateado com isso. Lucas, ele está triste com essa questão dessa perseguição que havia. E Lucas agora fala sobre o filho pródigo. E voltando aqui para o texto, irmãos, se o filho pródigo for trazido para esse lugar na marra, e se você, mãe, pai, tem brigado para que eles voltem, eu quero dizer para você que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, não sou eu que digo. Qual é a função de um pai ou de uma mãe que tem um filho afastado do evangelho do Senhor, que hoje está como um filho pródigo no mundo? É orar por ele, é aguardar por ele. Eu quero lançar uma palavra profética para você. Ele vai subir por aquela porta mais cedo do que você imagina, e vai dizer para você: pai, eu estou aqui. Mãe, eu estou aqui. O Senhor me alcançou. Você recebe essa palavra? Aplauda ao Senhor. Eles vão voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu quero já caminhar para o finalmente, dizendo para você que o amor de Deus fez com que aquele pai que representa Deus respeitasse a decisão do filho de ter saído de casa, mas ele não desistiu. Todas as vezes que eu leio essa passagem, e nessa frase que você repetiu comigo, que o texto fala que o pai, avistando o filho de longe, correu, se lançou aos braços do filho, abraçou, agarrou o filho. Eu digo para você que aquele pai
Possivelmente ele estava ali à porta de casa todos os dias, olhando para ver. Ele não chegou ainda, mas ele vai chegar. Ele não voltou ainda, mas ele vai voltar. Porque é filho da promessa. E quando é filho da promessa pode até se desviar, mas volta. Às vezes volta aleijado das duas pernas, como eu voltei. Mas eu digo que volta. Volta porque você consagrou no seu ventre. Volta porque você consagrou no altar do Senhor. Volta porque você tem orado por Ele. Volta porque a oração de uma mãe ou de um pai, ela tem um efeito incrível no mundo espiritual. Não voltou ainda, mas eles vão voltar. Eu quero fechar o meu raciocínio falando sobre o amor imensurável de Deus. O mesmo João, apóstolo do amor, que escreveu o capítulo 3, verso 16, ele escreveu o capítulo 1, verso 11. E ele diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembram-se da paternidade que eu ministrei lá para vocês no CID? Ele fez de você filho de Deus. Jesus Cristo veio como unigênito do Pai, mas na sua morte ele se tornou primogênito do Pai. Porque ele é o primeiro de todos nós. Mas nós somos filhos do Pai também. Nós somos filhos de Deus também. E aí, João, ele explica muito bem o que Lucas está enfrentando aqui agora. E o que Lucas está explicando para nós agora. O amor para com a ovelha perdida. O amor para com a dracma perdida. O amor para com o filho pródigo. Mas nessas 3 parábolas, o pai demonstra o amor de forma diferente. Mas ele demonstrou o amor. Seja trazendo a ovelha que se perdeu, que é diferente do filho pródigo. A ovelha que se perde, ela simplesmente se perdeu durante a caminhada, mas não tem influência de ninguém, e não julga a igreja, e não condena os irmãos. O filho pródigo é diferente, porque ele está afastado, ele bota na conta do pastor, ele bota na conta da igreja, ele bota na conta dos irmãos. Eu estou afastado porque os irmãos daquela igreja não prestam. Isso é atitude de filho pródigo, uma atitude rebelde, uma atitude de alguém que não assume seus erros. Então nós temos na ovelha perdida a demonstração do amor do pastor que traz a ovelha no colo. Na dracma perdida, o amor daquela mulher que varreu a casa até encontrar o valor que ela tinha perdido, que era aquela moeda. E nós temos o filho pródigo, que fala sobre alguém que decidiu ir embora, desonrando o pai, desonrando a casa do pai, que é esse lugar. E agora ele precisa fazer o caminho de volta, mas o pai ainda ama. E eu quero dizer para você que o pai te ama nessa noite. O pai me trouxe aqui nessa noite para falar desse amor e para dizer para você que independente da sua personalidade, independente do seu comportamento diante dele, porque alguns são mais atrevidos, são mais ousados, assim como Pedro era, né? Pedro era o cara mais agitado dos outros, né? Pedro era aquele cara que diz: Senhor, estou pronto para ir até a morte contigo. Pedro era aquele que diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era o cara que sempre tomava a iniciativa, era o cara proativo. Mas a gente tem também outros personagens que eram mais introvertidos, e isso está ligado à personalidade. Os apóstolos tinham personalidade diferente, mas entre aqueles que tinham personalidade diferente, tinha um dos 12, que o problema dele não estava na personalidade, pastor Arlindo, o problema dele estava no caráter. E aquele era ladrão. Aquele só estava com Jesus para roubar as ofertas. Aquele só estava com Jesus para tirar proveito do que Jesus estava fazendo. Aquele nunca amou Jesus de verdade, mas ainda assim Jesus não o retirou. Na última ceia, ele come do pão, os discípulos comam, Judas
põe a mão no prato e pega do pão, e Jesus diz: aquele que põe a mão no prato é o que há de me trair. Aquele que come comigo é o que há de me trair. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, porque o problema de Judas não estava na personalidade, estava no caráter. E quando a questão é personalidade, a gente sabe que nós somos diferentes. Uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. Uns gostam de movimento e tal, outros gostam de ficar nos bastidores, mais quietinhos, mas adoram tanto quanto eu ou qualquer um que está aqui na frente, está lá no cantinho quietinho, mas você está recebendo de Deus aí atrás. Se está, diga glória a Deus. Amém. Receba Deus, receba a unção de Deus, receba o poder de Deus na sua vida. Talvez você não consiga extravasar do jeito que eu extravaso e outros irmãos aqui, mas eu quero que você adore a Deus do seu jeito, da sua maneira. Mas o problema de Judas estava no caráter. Mas mesmo o problema de Judas estando no caráter, Jesus deu chance. Por quê? Porque Ele amava. E Ele ama, mesmo sendo pecador, Ele continua amando. Ele ama mesmo sendo um filho pródigo, rebelde, afastado, Ele continua amando. E por amor a muitas mães e pais que estão aqui, talvez alguns filhos não tenham descido à sepultura ainda, porque uma mãe ora, porque um pai ora, porque alguém intercede pelo filho. Eu contei para vocês lá no CID da minha trajetória lá no mundo antes de voltar para os caminhos do Senhor. E eu voltei para os caminhos do Senhor, não foi porque eu quis, foi porque o Pai me encontrou. E Ele me encontrou por causa da oração de uma mãe, que todas as madrugadas que eu chegava bêbado em casa, toda madrugada que eu chegava em casa, do jeito que eu chegasse, ela estava lá, de joelho dobrado, dizendo: Senhor, ele não vai morrer. Ele não vai morrer, porque o Senhor tem uma obra na vida dele. Hoje ela está com 74 anos. E quando ela fala: você é o orgulho da minha existência. E eu falo: não fale isso, que você tem mais filhos. Ela diz: eles já sabem, mas eles não estão na presença do Senhor como você está. E tudo que eu queria era que todos eles estivessem aqui também, porque a alegria de um pai ou de uma mãe é ver os filhos caminhando na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E a minha mãezinha está lá agora, orando pelo meu ministério, assim como orou para Jesus me alcançar. E eu quero dizer para você que assim como eu dei muito trabalho para minha mãe, e muitas pessoas diziam para ela: vai morrer porque essa é a ovelha negra da família, vai morrer porque isso não presta. Meus irmãos falaram isso para minha mãe. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, porque Deus me amou primeiro, e eu simplesmente me rendi a esse amor. E eu quero te convidar a se render a esse amor também. Fica em pé comigo aqueles que puderem. Posso cantar um louvor, pastor? Cadê os músicos? Me ajudem aqui, por favor. Som. Som. Juninho. Pode descer a tela aqui para a gente cantar junto com a igreja? Deus me ama. Deus te ama. Ele ama o seu filho, a sua filha. Ele ama essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e você está orando por eles. Deus vai trazer de volta, porque Ele ama, mesmo sendo assim, pobre e pecador. Deus te ama e ama aqueles que você tem orado por eles. Louvemos ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé,
Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus me ama E seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre De braços abertos pra mim. O meu Deus está sempre De braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus te ama. Ele nos ama. Eu quero encerrar a minha parte fazendo 2 convites. Primeiro, para você que se sente a ovelha perdida, talvez a dracma perdida, ou quem sabe um filho pródigo que entrou por essas portas nessa noite, e você sabe qual o seu estado. Eu não sei em qual dessas parábolas você se encontra, mas eu quero dizer para você que o Pai te ama, e Ele quer você de volta. Ele traz você no colo, Ele varre a casa até te encontrar, e Ele está na porta esperando você voltar. Eu quero perguntar se existe alguém aqui que deseja voltar para os braços do Pai. Levante uma de suas mãos e eu quero apenas orar por você. Se existe alguém que deseja se reconciliar com Jesus, que deseja se reconciliar com o Senhor, devolvendo essa vida preciosa que é do Senhor, dizendo: eu me rendo a esse amor, eu me rendo a esse amor. Se tem alguém que deseja tomar essa iniciativa, talvez você seja um crente que está na casa do Senhor, está sentado aí, você sabe que tem mais a fazer, você sabe que tem um ministério, tem alguma coisa que está pulsando dentro do seu peito, está no seu coração, e você não sabe o que é, e você não sabe por onde começar, mas você sabe que tem algo a fazer, mas você está com uma dracma perdida. Eu quero dizer para você que eu também quero orar por você. Eu só quero que você levante uma de suas mãos e dizendo: eu quero fazer parte de algo para Deus. Eu quero me envolver com a obra do Senhor. Eu quero fazer parte do plano de Deus para São Caetano. Eu quero fazer parte do projeto de Deus para esse bairro. Eu quero fazer parte dessa igreja de forma mais produtiva, me envolvendo e produzindo algo além para esse lugar e para o reino de Deus. Levante uma de suas mãos, você que sabe. Deus te abençoe, filha. Existe uma segunda pessoa que sabe que tem algo mais, que o Senhor tem te chamado para algo além, e você deseja fazer isso, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe: pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero me envolver com algo, mas eu não sei o que fazer ou como fazer. Eu quero dizer para você que você é a dracma que a gente precisa. Você é o valor que a gente precisa nessa igreja. Tem uma segunda pessoa que sabe que tem um chamado e que gostaria de fazer parte desse projeto de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero convidar essas 2 irmãs. Não fiquem constrangidas. Vocês me dariam o prazer de orar por vocês aqui no altar do Senhor, saindo do lugar de vocês e vindo aqui à frente, as 2. Essa inclusive me ajudou lá no CID a fazer a ministração da paternidade. Fiquem aqui.
O Pai viu quando vocês estenderam as mãos, porque vocês não estenderam as mãos para mim, vocês estenderam as mãos para o Pai e disseram para Ele: eu quero fazer parte de algo extraordinário, e eu não sei o que é esse algo, eu não sei o que é que o Senhor tem para mim, mas eu quero fazer parte desse projeto. Nós vamos orar por vocês 3 que aqui estão. Mas eu disse que eu quero fazer um segundo convite, e esse segundo convite fala muito da minha mãe. Uma mãe que orava por um filho desviado, uma mãe que não desistiu de mim. Talvez um pai que esteja aqui e que sente falta do filho na presença do Senhor, e você deseja que o filho volte. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não se intimide, não se envergonhe. Já tem uma mãe vindo aqui, já tem alguém vindo aqui. Eu quero que, se você tem orado por alguém, esse é o momento de você vir unir forças comigo, porque a Bíblia Sagrada diz que o que ligar na terra será ligado no céu. E eu quero concordar com você que essa pessoa que você ama vai voltar. Essa pessoa que você intercede vai voltar, vai entrar por essas portas e vai dizer: mãe, pai, esposa, marido, eu estou voltando para os braços de Deus. Eu estou voltando para a casa de Deus. Porque você ora por eles, porque você clama por eles. Assim como a minha mãe não desistiu de mim, não desista dessa pessoa. Ore por ela, clame por ela, porque Deus vai trazer de volta. A igreja pode estender as mãos aqui para a gente interceder pelos nossos irmãos. Senhor Deus Altíssimo, amado Pai, 3 dracmas estão aqui diante de mim, diante do altar do Senhor. E eu quero, Senhor, que o Senhor use, porque tem valor. São valorosas, são preciosas, são importantes demais para o Senhor. E eu quero, Senhor, que o Senhor revele para elas em que área, o que elas vão fazer, por onde vão começar. Porque os pastores dessa igreja já estão vendo elas aqui no altar e vão saber direcioná-las, seja para o ministério de família, seja para o louvor, seja para o evangelismo, seja para a diaconia. Eles vão somar conosco, porque nós precisamos somar forças para que o reino avance. Eu coloco essas 3 vidas diante do Senhor e peço que o Senhor as use poderosamente nesse lugar. Amado Deus, coloca sobre elas o dom do Espírito Santo. Coloque sobre elas a autoridade do Espírito Santo. Coloque sobre elas ousadia. Revela para elas, Senhor, aquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Senhor, eu intercedo junto com essa mãe, eu intercedo junto com esse irmão, essa irmã que se coloca no altar, intercedendo por um ente querido, intercedendo por alguém que faz com que essa pessoa sinta esse amor e esteja aqui no altar dizendo: Senhor, traz de volta, traz de volta, liberta das drogas, liberta do alcoolismo, liberta da prostituição, liberta do homossexualismo, liberta, Senhor, de tudo que é cadeia, de tudo que é prisão, de tudo aquilo que impede, Senhor, essa ovelha de voltar, esse filho pródigo de voltar. Senhor, liberta eles, Senhor. Vai agora naquele bar, vai agora, Senhor, naquele baile, naquela boate, vai agora, Senhor, aonde eles estão, toca neles, fala com eles, mostra, Senhor, que o Senhor os ama. Faz, Senhor, com que eles sejam convencidos desse amor, porque existem mães, existem pessoas aqui no altar que se derramam aqui em lágrimas, dizendo: meu Deus, meu Pai, traz de volta, traz de volta. A igreja se une em oração, pedindo juntamente com os nossos irmãos: traz de volta. Abençoa, Senhor, as dracmas que aqui estão. Já não são perdidas, são dracmas encontradas e preciosas para essa igreja. Abençoe os irmãos que estão aqui no altar intercedendo pelos familiares, aqueles que estão assentados no banco, possivelmente não vieram porque são introvertidos, tiveram vergonha de vir aqui na frente, alguma coisa os impediu de vir, mas eles são importantes demais. Esse homem que me ouve faz parte de um plano do Senhor na terra. Essa mulher que me ouve faz parte de um projeto grande do Senhor para São Caetano. E o Senhor vai usar.
E o Senhor vai falar ainda essa noite através de sonhos. O Senhor vai se revelar a eles e vai mostrar para eles o quanto são amados e importantes para o teu reino e para essa igreja. Aqueles que me assistem pela internet, abençoa, cura, renova as forças, traz de volta pelo teu amor imensurável, amor que João não conseguiu descrever. Visita agora no lar, visita agora no hospital, visita agora essa ovelha preciosa e traz de volta, traz de volta. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa os músicos dessa igreja, abençoa os obreiros, os diáconos, os pastores, abençoa os meninos que estão lá na mesa de som, abençoe o teu servo que está aqui, Senhor, fazendo a transmissão. Abençoe todos esses, porque todos eles são preciosos demais para o teu reino, porque o teu reino é estabelecido em São Caetano através da Igreja Batista Voz de Cristo. Abençoe o teu povo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte, com mais alegria. Aleluia. Deus me ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Pastor, obrigado. Desculpa, como vocês estão em casa, eu vou pegar a estrada ainda. Eu me excedi um pouquinho no tempo. Me perdoe, me perdoe. Vocês podem tomar assento, eu passo o microfone ao nosso pastorzão. Glória a Deus. Não estou preocupado não com o tempo, pastor. Não estou preocupado não. Foi bênção, né? Quem tinha que estar preocupado era ele, porque ele que vai viajar, eu vou ficar por aqui. Foi bênção. Ficaria mais tempo aqui ouvindo, né? Glória a Deus. Você que está em casa, esse vídeo ele sendo gravado, conseguimos acertar a questão da câmera, né? Mas não teria como passar para vocês assim, cortar o link, teria que enviar outro link. Então você pode assistir essa mensagem, pelo menos a mensagem, no link que a gente vai colocar, vai subir daqui a pouco lá no YouTube, tá bom? Com a qualidade bem melhor, né? De transmissão e de imagem. Mas amém, obrigado aí, Deus nos ajudou, que conseguimos, né, transmitir para vocês aí, né? Agradeço a Deus pela vida desses jovens valorosos aí da mídia. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Quarta-feira temos o culto e vem a igreja. Acabou a pandemia, agora o negócio é estar juntos pelo reino, amém? Deus abençoe meus amados irmãos, pastor, todos os cariocas que estão aqui hoje, e o mineiro, você é mineiro, né? E os mineirinhos também, vocês que estão nos assistindo pela live aí, eu vi ali, acho que a Ana Lúcia lá da Paraíba, e os demais irmãos, alguns que eu não conheço, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, até quarta-feira, na paz do Senhor. Amém.